No próprio cemitério de Montjuic, que é depois do Père Lachaise lá, que é na França, né? Mas o Montjuic em Barcelona, ele tem uma riqueza muito grande de arte tumular, e além desse aí do Beijo da Morte, tem um outro, que é um túmulo de um professor de anatomia, né? Um professor de anatomia, e ele tem tipo uma tábua, assim, né? Como se fosse uma prancha, assim, não sei o quê, né? E ali existe uma pessoa, um corpo deitado, né? Cujo rosto só tá a caveira, assim, do rosto, né? E aqui, assim, tá tudo dobradinho, como se fosse a toalha, assim, né? Como se tivesse para ser feito um estudo de anatomia, de fato, né? É bem simbológico, né? Um simbologismo, né? Da simbologia da profissão dele. Cada um colocava de um jeito que mais lhe agradava, né? Exatamente. E a gente vê diversos por aí. A gente também andando aí, a gente encontra bastante coisa diferente, né? A lápide, Rodrigo, às vezes você vê ali um túmulo simples, tal, que, pô, né, um túmulozinho, não sei o que, não sei o que. Mas quando você vê a lápide, muita história é contada ali, né? Sim. O caso dos irmãos Ismael de Bebedouro, né? A lápide ali, ela conta num trecho bíblico ali, né? Mais ou menos assim, encurtando totalmente ali o que está escrito, mas tipo assim, ó, o único que é capaz de julgar e entender alguns motivos é só Deus, né? Tá isso daí na lápide dos irmãos Ismael, né? O túmulo dos irmãos Ismael, ele tem duas colunas quebradas, assim, né? Porque eles foram mortos ali, vítima de um assassinato na época, em 1961, dia 30 de dezembro de 1961, e eles foram assassinados, inclusive, ali no bar do lado do Teatro Municipal. Café Rio Branco. Exatamente, né? Você já tinha me contado essa história, é uma história aí que está na nossa listinha aí para fazer a nossa investigação. Então eu não vou dar spoiler aqui, viu, cara? Inclusive. Não, mas é legal. É interessante. É interessante. Por isso que eu falo que as nossas investigações também tem muito a ver com a história também da cidade, da localidade, e o que intriga aí o imaginário popular, né? Tem muita gente que às vezes fica com isso tudo preso por anos, né? Sem saber realmente o que aconteceu. Então é interessante trazer a história, né? Que nem a tua página traz também, e trazer mais ou menos o que é o local, vertentes de outras pessoas, né? E às vezes tem pessoas que contam a história de uma outra forma. Sim. E no nosso caso, a própria investigação, né? A espiritualidade falando que acontece, o que aconteceu, né? Exatamente. Porque ali cara, eu já vi vários vídeos aí que vocês fazem, e eu lembro uma vez que eu comentei contigo do trevo lá, do trevo Botafogo e tal, e aí você fez algumas descobertas ali que você olhava e falava, como assim, né, cara? E fazia todo sentido, conhecendo quem eram as pessoas ali e tal. E eu acho muito interessante isso daí. A gente não sabia de nada. E até hoje a gente recebe aí feedback de pessoas falando sobre os nomes que apareceram lá, né? As coisas que tiveram no local, né? A morte em Cídrico, ela sempre, ao mesmo tempo que ela gera repulsa, ela gera curiosidade nas pessoas, né? Sim. Muita, Mona, porque o ser humano ele foi feito para conhecer as coisas. Cara, tudo o ser humano quer saber, tudo. Ele quer ir para o espaço, ele quer mergulhar até as profundezas do oceano. Aquilo que fala para ele, até aqui você não chega, pois ele quer chegar. Só que, assim, um dos limites aí que, pelo menos até onde se sabe, é difícil de transpor, é justamente o limite da morte aí, né? Então, é isso que, pelo menos do meu ponto de vista, gera uma curiosidade, porque chega numa determinada fase aqui, as pessoas falam, eu não sei, eu não faço a menor ideia do que está daqui para lá. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem medo, porque é uma forma que a gente lida com a finitude, né? A gente fala assim, todo mundo fala assim, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer.
Mas muitas das vezes a gente fala da boca para fora. Mas quando você põe na cabeça, puta, né? Eu vou morrer. Assim, acabou, sabe? Acabou. É ali. Se você for refletir sobre isso, cara, é muito estranho. Se você for parar de fato para pensar sobre isso. E aí, isso daí, ao mesmo tempo que ele gera curiosidade, ele dá um medo na pessoa. Sim. As pessoas, muitas vezes, elas não encaram o cemitério, não encaram um velório, porque elas confrontam o maior medo do ser humano, cara. Entende? Que é o medo da morte. Da morte, né? Cria, que nem você falou, uma repulsa, né? E acaba meio que isolando aquele fato, né? Exatamente. E parte do princípio, e a gente parte do princípio que é assim, cara, tipo assim, se eu não encaro, né? Se eu não encaro, eu não preciso viver aquilo. Entende? Então, assim, se eu não vou até aquele lugar, logo esse lugar não me faz refletir sobre uma coisa que me incomoda. Exatamente. Não é? Sabe aquela coisa assim, eu evito o cemitério tá lá, eu tô aqui, né? Muitas vezes tem alguns cemitérios que pega, por exemplo, de Catanduva, né? Que ele te convida a pensar sobre isso, o de Turvínia também, que ele fala assim, bem em letras garrafais, assim, né? Ele fala assim, fomos o que és e serás o que somos, né, cara? Então, e tem uns que tá bem assim, na frente, né? Exato. Tem uns que tá assim, nós aqui estamos, por vós esperamos. Aí você fala, nossa, né? Tentei evitar a minha vida toda. Aí você tem a felicidade de passar num dia ali, cara, você tá na bad ali, você fala loucura, você fica por ali mesmo, fala, nossa, né? Mas tem